Olá, aquarianos! Como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Aquário. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Aquário. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Aquário, precisam saber para este momento das vossas vidas. Quais são os recados? Quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Aquário? Essa carta é a coisa mais linda. Olha isso, gente. Que lindo. Um momento aqui para... Ai, que lindo. Um momento... Olha isso. Um momento aqui de reviravoltas para vocês. E eu já gostei dessa energia, porque aqui a gente passa do 3 para o 9 e nós estamos numa energia de tríplice, e aqui nós temos exatamente uma formação de um triângulo. Olha só que interessante isso, gente. Essa geometria sagrada de conexão com de conexão com a espiritualidade. Gente, 3, 6 e 9. Misericórdia, minhas mãos começaram a pingar agora nesse exato momento. Olha isso. Que energia linda, essa energia do Chacha, energia do elemento fogo aqui para vocês, e a presença desses 3 números mágicos de ativação, esses 3 números de força, de poder. Que lindo, números 3, 6 e 9 aqui. Depois eu falo para vocês mais para frente sobre a numerologia da vossa leitura. Lindíssima essa energia, é realmente sim um momento de reviravolta para vocês, um momento de reviravoltas positivas, de vocês estarem fluindo para um momento, é aquela virada de chave, é aquele momento em que a gente vê que verdadeiramente as coisas começaram a se transformar nas nossas vidas e a gente chega naqueles pontos, né, em que a gente sente aquela satisfação, em que a gente sente que aquilo que a gente gostaria, por exemplo, sobre um determinado objetivo, uma determinada conquista que você trabalhou, que você se dedicou, que você se empenhou, hoje isso chega para você sob a forma desse significado gostoso, esse gostinho de vitória, né? Aquele momento em que a gente olha e a gente fala, nossa, que legal, eu consegui, eu conquistei, eu alcancei aquele determinado objetivo. E aqui para vocês, gente, tem uma energia vindoura, tem uma energia duradoura para vocês, tem uma energia muito gostosa que, olha só que interessante, né? Não é só sobre esse ponto dessa conquista desse objetivo, mas é também sobre uma conexão, aqui, gente, tem uma conexão com a sua essência, com quem você verdadeiramente é, porque olha que interessante aqui, a gente abre a leitura com os olhos vendados, e aqui você se conecta com a sua verdadeira essência. Então perceba que não é só sobre aquelas vitórias que às vezes a gente conquista algo nas nossas vidas, mas que parece que é uma vitória meio oca, sabe? Quando a gente fala assim, ah, beleza, conquistei, mas não recheou. Parece que não fez muito sentido, parece que foi uma coisa meio vazia, uma vitória oca mesmo, né? Aqui não, gente, aqui é uma conquista sim,
é algo que você realmente queria, você conquista, mas também existe uma transformação interna acontecendo. São aqueles pontos de virada. Então, essa reviravolta positiva, ela está mexendo em estruturas muito profundas das vossas vidas. São acontecimentos externos e internos. E esse ano, gente, que é um ano 9, né, de regência, estamos sob a regência do número 9, 2025 é um ano 9, né, vai falar muito sobre colheita. Então, nós colhermos aquilo que nós semeamos. E aqui me mostra verdadeiramente todo um trabalho, toda uma dedicação. Veja, partindo do 3, dessa energia espiritual, partindo da conexão com a sua essência para a realização, para a conquista material. E trazendo ainda a frequência da colheita, me mostrando que vocês estão nesse alinhamento com a lei da ação e reação. Ou seja, aquilo que você semeou, aquilo que você plantou, que você se esforçou, se dedicou, aqui mostra toda uma jornada, essa vitória não é uma vitória fácil, é algo que demandou energia, dedicação, um movimento de sair muitas vezes da zona de conforto, de se reinventar, procurar caminhos diferenciados, arrojo, vontade, vencendo uma série de desafios, né? Para se chegar nesse ponto, né? Lindíssima essa energia para vocês. E aqui, gente, nós estamos falando que essa vitória pode ser em vários pontos das vossas vidas, né? Esse sentido de vitória, ele vai se modificando em determinados momentos das nossas vidas. Então pode ser que para alguns de vocês seja sobre aquele trabalho que você se dedicou. Então, por exemplo, você queria realizar aquele determinado projeto, ou você queria aquele determinado cargo. Aqui nós estamos falando de pontos de destaques. Estamos falando daquele momento em que você se destaca em algo e isso ecoa dentro de você, reflete no seu íntimo como uma conquista. Então pode ser sobre algo também, de repente, dentro de uma situação familiar ou dentro de algum aspecto você com você. Alguma questão que você gostaria que fosse até espiritualmente falando, né? Quando eu falo espiritualmente falando, eu estou dizendo em sintonia com a sua essência, que é aquilo que nós somos, independentemente do tempo, independentemente da situação. É aquilo que nós verdadeiramente somos, além do tempo, além do espaço, além da idade, além da forma física, além de tudo. É aquilo que no filme Avatar, para quem assistiu o primeiro, ela falava assim, a personagem principal falava, né, pro outro avatar, ela falava assim, eu vejo você, então eu vejo a sua verdadeira essência. Então, é para o seu próprio íntimo, entende, meus queridos? Então, independentemente do cenário aqui das vossas vidas, seja no trabalho, seja você com você, esse significado de vitória, ele vai se transformando. Então, por exemplo, quando eu falo para mim, vitória é eu gravar um vídeo para vocês e sentir do fundo do meu coração que a mensagem contribui positivamente, que agrega alguma coisa nas vossas vidas, que ilumina de alguma forma, sabe? Que dá um colo, que dá um carinho, que dá uma mensagem, que ilumina algum pontinho de luz dentro de você, que te traz um sorriso, que te traz uma inspiração. Nossa, isso para mim é vitória. Então entende, para cada um de vocês pode ser numa determinada situação, num determinado momento das vossas vidas, mas é sobre aquele ponto de se atingir algo, se atingir algum determinado objetivo que você colocou como sendo esse objetivo e agora você não só colhe este determinado objetivo, não só isso, mas também isso te traz uma plenitude interior, te traz uma paz. Não é algo que, porque muitas vezes quando existem essas situações em que a gente fica em pontos de destaque, por exemplo, dentro de uma empresa. Então você consegue aquela colocação, você consegue aquela premiação, vamos supor, né? E aí às vezes o que acontece? O nosso ego fica meio, né? Fica meio sobressaltado. Então assim, não é um movimento egóico, é algo muito humilde, algo que você passa assim de uma forma feliz, claro, né?
mas muito tranquila, muito tranquilo e trazendo novos olhares dentro de você, sabe? Novas perspectivas. Muito linda essa energia. Tem uma frequência para vocês também de trabalho em equipe, de colaboração, de auxílio. Aqui eu sinto uma força magnética muito grande para vocês. Tem uma frequência de círculos ao longo de todas as cartas aqui. Tem uma energia circular muito forte. Também fazendo a união com aquele triângulo que eu falei para vocês logo no início, essa energia espiritual. Então assim, aqui tem essa energia que flui de coração para coração, mostrando que vocês têm sim o apoio de certas pessoas, o apoio de pessoas especiais, de repente pode ser sobre pessoas que vão estar verdadeiramente auxiliando você a conquistar esse objetivo. Sim, às vezes pode ser também sobre uma presença espiritual, é sobre aquela legião dos obreiros da luz maior que vem em nosso auxílio quando nós temos uma missão de luz, quando nós estamos tendo um propósito que visa o crescimento do próximo, que visa o auxílio do próximo de alguma forma. Toda a força da luz se reúne e se junta, se soma para que aquele intento verdadeiramente seja conquistado, né? Então aqui vem essa energia para vocês de que esse caminho de vitória, ele não é trilhado de uma forma sozinha, né? Não é um voo solo. Vocês estão sendo rodeados aqui por pessoas muito especiais. Se não for sob a presença física, é sobre uma presença espiritual. Muitos de vocês devem estar nessa conexão, lembrando que quando eu falo dessa força espiritual, existe a energia dos nossos obreiros da luz, destes seres de luz, nossos irmãos das estrelas, mestres ascensos, toda essa falange que vibra numa energia muito, muito potente, muito, muito elevada, muito nobre, né? Mas também eu gosto muito de, primeiro, que a gente se conecte, eu gosto de pensar assim, a minha forma de pensar, ok? Da gente se conectar primeiro com a nossa espiritualidade, ou seja, a nossa própria conexão, o nosso link com a nossa essência, com quem nós somos, a nossa porção espiritual, a nossa porção luz, ok? E aí, mediante essa conexão, então a gente faz uma segunda conexão, um segundo link com os seres de luz, com os irmãos das estrelas e todos aqueles que vêm em nosso auxílio, principalmente quando a gente faz essa conexão. Perceba, os olhos fechados, mas em conexão com tudo o que está acontecendo. É aquele estado de alerta que eu falo para vocês, né? Em que todos os nossos sentidos se iluminam, em que a nossa capacidade cerebral, a nossa mente consegue funcionar na sua capacidade máxima, para além dos nossos, né, atingindo os nossos 10%, além dos nossos 10%, né, porque a gente funciona nessa margem de apenas até 10%. Então, indo além de tudo isso e conquistando muito mais, né? E aí, falando dessa questão da mente, vem exatamente essa carta mostrando que a única coisa que pode ficar no caminho dessa virada de chave, porque muitas vezes a gente pensa que essa virada de chave ela é um golpe de sorte, ela é um golpe do destino, é algo que realmente vem e que foge ao nosso controle, né? Mas aqui, gente, o que vem para vocês é sob o vosso domínio, sob o vosso controle. É claro, existem as forças de luz somando, com toda certeza, auxiliando, amparando, sim, ainda mais quando eu falei que os propósitos envolvem outras pessoas. Por exemplo, um projeto que você desenvolve dentro do seu trabalho que visa o benefício de outras pessoas. Entende? Como, por exemplo, sei lá, o desenvolvimento de um equipamento que vai gerar uma energia, sei lá, por exemplo, que vai gerar energia para pessoas que às vezes não têm acesso à rede elétrica, enfim, aí você vai... tem muitas ideias, inclusive, falando sobre isso, né? Tô vendo muita luz aqui na leitura, e aí tá me vindo isso, né? Como eu venho da engenharia elétrica, né, gente? Então eu vejo luz em tudo, mas é isso. Pode ser que seja, né, sobre o desenvolvimento de algo assim,
sabe? Então, ou não necessariamente dentro deste ramo, eu estou querendo dizer, né? Mas pense em coisas que você faz, por exemplo, um trabalho interessante que você venha a fazer, olha isso que legal, de coleta de lixo reciclado dentro da sua comunidade. Então, olha que lindo isso. As pessoas se reúnem, as pessoas vêm ao seu auxílio, celebram a conquista de vocês realmente estarem sendo assim o bairro que mais faz coleta. Olha que fantástico. E aí, a paz, a alegria, a sensação de bênçãos, a sensação de missão cumprida, né? Isso é muito gostoso. Então é mais ou menos sobre isso para vocês, tá? E aí o que vem aqui? Vem essa carta me mostrando aquela questão do entrave, quando eu estava falando sobre a mente. Por que a mente? Porque nós temos duas formas de níveis, digamos assim, de raciocínio. A mente, que está associada a uma questão do nosso cérebro, ok? Pensamento, cérebro. E nós temos a consciência, que está além dos mecanismos do cérebro. E aí, quando eu falo que a mente mente, é sobre aquela porção da nossa programação que o cérebro tem, que é uma questão do cérebro primitivo, que vai fazer com que o cérebro minta para nós. Então, quando você quer se lançar em algo, exemplo, você quer se lançar em algo, e aí a mente fala, mas isso não vai ser bom, mas isso não é para você, mas você não vai ter sucesso nisso, entende? Então, gente, o que vem para vocês aqui é sobre esse controle dos pensamentos negativos, dos pensamentos que nos aprisionam e que não nos permitem triunfar na vida. Então aqui vem este recado através da potência das cartas, da energia das cartas, que eu falo para vocês que elas são vivas, né? Então elas trazem esse recado para vocês, essa orientação, para que você possa verdadeiramente fazer esta reviravolta que está muito nas suas mãos. Tá? Você precisa observar que tipo de pensamentos que às vezes possam ser antagônicos às suas vontades para se chegar naquele ponto. Então perceba pensamentos que vão totalmente no sentido de impedir você de alçar voos grandiosos, de acreditar no seu potencial, de acreditar que você pode brilhar, que você pode sim conquistar este determinado objetivo, este determinado intento. E aí alguns de vocês podem se perguntar, Anne, mas eu não tenho nenhum projeto nesse momento, mas eu tenho algo dentro de mim que eu sinto que eu tenho que fazer por mim. Será que eu vou ter essa ajuda toda? Será que eu vou ter este auxílio todo? Porque eu só estou pensando em mim neste momento? Claro que não, né? Não é errado pensar dessa forma. O que acontece aqui é que o auxílio vem da mesma forma. Por quê? Porque sempre que existe um movimento de mudança interior, e principalmente quando nós estamos falando de alargar a estrutura a nível de consciência, Albert Einstein já falava isso, né? Uma mente que se expande a uma nova realidade jamais vai retornar às suas antigas dimensões. Perceba, aqui a pessoa toda amarrada, limitada pelos seus próprios pensamentos, que é a única coisa que pode nos limitar. Louise Hay já falava sobre isso. Perceba, é apenas um pensamento. E aí se você olha, você fala, uau, é só um pensamento. Ele, puf, se evapora, some. E aí você vai trabalhar em cima da consciência crística, de uma consciência iluminada. E aí você percebe quem você verdadeiramente é, e então você só vai. E olha a libertação aqui, chakra cardíaco aberto, conexão com a sua verdade, sintonia pura com as bênçãos do divino, com os milagres de Deus, que estão acontecendo o tempo todo. Tá bom, meus queridos? E aqui vem aquela pergunta, né, que às vezes para alguns de vocês pode, olha que lindo, pode acontecer, né, no sentido de, mas então eu tô pensando só em mim, é algo que eu quero fazer por mim, isso é ruim, isso é negativo, isso vai me prejudicar de alguma forma? Claro que não. Por quê? Cada um de nós que expande, cada um de nós que deixa de vibrar numa energia de medo, gente, o medo é o maior cacareco que existe, já falei isso para vocês várias vezes. A maior lambança que a gente pode vibrar é na energia do medo, porque o medo nos ceifa, nos limita,
e faz com que realmente nada gire, nada se movimente, nada saia do lugar. Nada é absolutamente nada, se cria, se renova, expande, se transforma dentro da frequência do medo. Então é o maior cacareco que realmente pode haver nas nossas vidas, dentro de nós, tá? Então você expande, e aí isso é muito importante para o nosso mundo, isso é muito importante para você, sob o seu ponto de vista evolutivo e consequentemente para o mundo. Porque cada um de nós que acende uma luz, veja que não é só você brilhando, são outras pessoas também brilhando. Ou seja, bastou o seu movimento, bastou a sua atitude, de repente algo que você está fazendo diferente, e aí uma conquista pessoal de repente mudar rotinas, né? Mudar a sua rotina para que você tenha mais energia, para que você tenha mais vitalidade e possa fluir na direção de outros goals, de outros objetivos de vida, né? E aí você começa a ver que as pessoas na sua família começam a se unir a você, começam a também vibrar dentro dessa energia. Então perceba que o movimento partiu de vocês, sempre nessa energia visionária, que sempre vem muito forte para vocês em todas e absolutamente todas as leituras. Então perceba, é sobre a visão que começa, e tem que começar de algum ponto. Então não é errado se é algo que você está fazendo só por você. Cada um de nós que se ilumina ajuda a iluminar o mundo inteiro. Tá bom, meus queridos? Então aqui vem para vocês também, dentro de algum aspecto que seja você com você, isso também vai estar sendo muito bem amparado, muito iluminado e muito bem sucedido igualmente. Tá bom, meus queridos? Essa carta aqui, ela mostra para mim, principalmente sobre o aspecto da materialização da energia. Aqui vem uma energia alquímica de transformar algo. Então a gente parte de um estado líquido e vamos para um estado sólido. Ou seja, partimos primeiramente de um estado aqui imaginativo, de um estado etérico, não tangível, e vamos então solidificando, vamos então materializando. E pessoas se unindo para ver esta construção, para ver esta edificação. Então perceba novamente aqui, existe essa energia de pessoas que vão se unindo. E eu falei para vocês, nas leituras anuais, eu expliquei para vocês sobre a energia dos números. E olha só quantas sincronicidades a gente pode detectar aqui na vossa leitura. Nós temos a energia do número 9 e temos também a energia do número 5. E temos também a energia do número 4. E você fala, Anne, mas onde está o 4 em 2025? Ai, gente, eu e a minha matemática, que eu adoro de paixão. 2025, que vai dar 2 vezes o número 2, olha lá o 4, né? E a energia do número 5. Então eu expliquei para vocês, gente, mais a fundo sobre essas energias dos números deste ano, lá na vossa leitura anual. Então, Aquário 2025. Então, se você não assistiu a sua leitura anual, que é uma leitura que você pode assistir várias vezes ao longo do ano, eu super recomendo que você assista. Eu vou deixar, gente, o card aqui, aparece no cantinho da tela para vocês, tá? E nessa playlist tem todas as leituras que eu já fiz para você do signo de Aquário. A anual Aquário 2025 e a do começo de 2025, que é Aquário, começo 2025. Essa leitura tem duração, aí tem validade de mais ou menos aqui a primeira quinzena, tá, gente? Do mês de abril. Vocês sabem que eu não sou muito favorável, olha o que veio aqui, que eu não sou muito favorável sobre essa questão de precisar datas, tá? Eu gosto muito, aprecio o tarô sobre a forma do autoestudo, sobre a forma da transformação, e aí que vem essa carta, sobre a forma da transformação interior, tá? Eu não gosto de brincar de Deus, quem sou eu para ficar prevendo data, para ficar dizendo que vai acontecer e tal. A leitura foi feita para vibrar até mais ou menos a energia da primeira quinzena do mês de abril, tá bom, meus queridos? Mas não gosto muito dessa ideia, não quero esse karma para mim, tá? De ficar prevendo datas exatas,
tá bom, meus queridos? Eu gosto muito, aprecio muito o tarô nesse sentido de reflexão interior e nesse sentido de nós não ficarmos esperando que um golpe de sorte aconteça, que algo venha acontecer nas nossas vidas, que algo mágico, transcendental, né, o raio que o parta caia nas nossas cabeças. Eu gosto de pensar que nós estamos no caminho, que dentro de nós existem todas as possibilidades para nós criarmos a realidade que a gente deseja viver, mediante os nossos próprios esforços, mediante as nossas próprias ações. E é exatamente isso que vocês estão fazendo. Ao invés de ficarem também, tá, com pensamentos criativos, pensamentos fecundos, enjaulados, não, você vai em cima disso. Então, muito favorável também para vocês estarem trabalhando com ideias, com ideais, com pensamentos, de repente, de coisas visionárias mesmo que você pode estar levando para dentro do seu trabalho, para você com você, para a sua vida melhorar como um todo, né? Como eu disse, por exemplo, você fazer pequenas modificações na sua vida que vão te trazer mais energia, que vão te deixar mais, que vai ser como uma vitória para você. O fato de você transformar, o fato de você ver que você está fazendo essas transformações, isso é uma conquista muito grande, né? Isso é um super sim, é como se você realmente estivesse fluindo, ouvindo a canção da sua alma, e isso faz todo sentido para dentro de você, sabe? E não precisa justificar nada para ninguém, né? É você com você, e quem tem que se unir, vem, quem tem que somar, vai vir no momento certo. Tá bom, meus queridos? Então, dei esses recados para vocês, e aí eu expliquei para vocês, tá, gente, sobre essas energias dos números. Mais para frente eu falo para vocês, olha que lindo, mais para frente eu falo para vocês sobre destruindo para construir, lindo. Eu falo para vocês sobre essa energia dos números da vossa leitura, tá bom, meus queridos? Mas antes, eu quero aproveitar, gente, e passar para vocês, aí já aproveito e falo também dessas cartas que eu tirei. Quero aproveitar e passar para vocês o vosso mantra de poder, que é a energia que vibra aqui deste espaço sagrado, que as cartas estão pulsando, que as cartas estão vibrando. Mais para frente também tem outros mantras que eu vou passando para vocês, aí falo sobre os números, sobre os mantras, e a gente entra naquela parte prática da nossa leitura, onde eu também mostro para vocês ativações de chakras e tudo mais para vocês estarem praticando mesmo, se conectando com essa energia de uma forma prática, tá bom, meus queridos? Então o mantra que vem para passar para vocês é o seguinte: o sucesso é o meu destino. O sucesso é o meu destino. E eu decreto, está feito. E assim é. Yes! Que energia linda, meus queridos! Então leve com você estas palavras sempre que você sentir a necessidade de se colocar em movimento para algum determinado objetivo, para algo que você deseja concretizar na sua vida. Se de repente você perceber que tem algum pensamento que está privando você, que está fazendo com que você desacredite de todo o seu potencial inventivo, criativo, às vezes o medo, né? Surgiu aquele medo. Então, faça este mantra. O sucesso é o meu destino. Ponto. Decrete isso para você. Afirme isso para você. Tá bom, meus queridos? E você, assim, dessa forma também, ativa as energias desta leitura. Tá bom? Guarde essas palavras dentro do seu coração. E eu também quero aproveitar e já passar para vocês um segundo mantra, que é o mantra anual aqui do canal, que faz parte de um projeto de luz, exatamente essa energia de quando a gente se ilumina, a gente quer levar essa luz, quer também que as outras pessoas se iluminem. Então esse mantra faz parte deste projeto anual e eu vou trabalhar com vocês em todas as leituras. Quem já está fazendo este mantra, quem já assistiu às leituras, eu comecei no dia 4 de fevereiro, então já tem 2 meses que eu estou fazendo este mantra aqui no canal. Quem já está fazendo, pode colocar aqui nos comentários e já falar também o que vem achando, como isso vem tocando, transformando a sua vida, tocando o seu coração,
tá bom, meus queridos? É muito legal porque o seu depoimento ajuda para que uma outra pessoa também, uma outra pessoa querida aqui do canal, né, também possa sentir essa energia positiva. Muitos de vocês têm colocado, que tem escrito no espelho, tem colocado post-it, tem colocado no alarme do celular, eu achei super criativo, então já começa o dia dessa forma. E como é que você faz, caso você ainda não saiba, né, como é que funciona este mantra do nosso ano de 2025 aqui do canal O Equinócio Tarô. Então todos os dias de manhã, quando você levantar, a primeira coisa que você vai fazer é repetir estas palavras. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Tá bom, meus queridos? É só isso, tá? E aí, você fazendo isso, você muda a sua energia, a forma como você começa o seu dia, começa completamente diferente e também você entra numa vibração de gratidão e ajudamos também juntos com essa força de todos nós juntos, todos os dias, fazendo este mantra, proferindo essas palavras, a gente muda a frequência do nosso planeta. Estamos mandando luz para o nosso planeta. A nossa Mãe Terra sente essa vibração. É como esses círculos concêntricos que vão se expandindo. A gente vai alargando essa energia, vamos expandindo essa força, vamos melhorando as nossas vidas e vamos contribuindo também para um mundo melhor. Então, super conto com você para fazer parte, ser mais um elo de luz dessa nossa corrente do bem. E convide quem você ama, convide seus familiares, amigos, pessoas que você gosta, para fazer este mantra também. Quanto mais, melhor. Tá bom, meus queridos? E é importante que a gente também fale sobre isso, porque às vezes, o que acontece? Às vezes você pode pensar assim, Anne, mas a leitura não está ressoando para mim neste momento, mas é impressionante como ressoa para uma pessoa que eu conheço. Às vezes, gente, por conta dos laços, olha, novamente aqui ai que coisa, círculos concêntricos se expandindo, se alargando. Assim é o amor, ok? Então, às vezes, por conta da proximidade que a gente tem, afetiva, né, desses laços que a gente constrói com uma outra pessoa, pode ser sim que essa pessoa, você está sendo o canal, né, a ponte para conectar essa leitura a outra pessoa. Então você pode e deve compartilhar o vídeo com essa pessoa e explica para ela que para ela não se ater à questão do signo, tá? Pode ser que ela até seja do signo, né? Mas para ela se ater à mensagem em si, tá? Porque às vezes pode ser que você esteja sendo, né? Você esteja sendo o elo, exatamente o elo para que essa pessoa possa ouvir estas palavras, tá bom, meus queridos? E isso pode acontecer sim nas leituras, tá? Não necessariamente sobre essa questão, que muitos de vocês perguntam, né? Anne, a leitura vale para quem tem sol, lua, ascendente? Gente, a leitura vale para todos nós, tá? Ela é feita sob a energia do signo, aqui para vocês, Aquário, mas pode acontecer sim de você chegar e você fala assim, ainda não saiu a do meu signo, então eu vou assistir a de Aquário. Com certeza tem alguma mensagem para você, tá bom, meus queridos? Porque o tarô, ele fala sobre a nossa vida, e a nossa vida é vivida, né? Então, assim, faz parte, tá? Todos nós vamos percorrer todos os ensinamentos contidos nestas 78 lâminas, né? Vamos passar por estes 78 portais. Eu costumo brincar que são os portais os portais de Nárnia. Então, assim, são 78 portais para a gente atravessar no caminho das nossas vidas. E todos nós vamos passar por estes 78 portais. Tá bom, meus queridos? Então, recados dados, vamos lá falar sobre essas duas cartas que vieram aqui para vocês. Então, aqui a gente vem sobre esse movimento daqueles momentos das nossas vidas em que algo muda dentro de nós. E que, se a gente não muda, a coisa é uma força maior, sabe? É um insight, é uma chispa que se ilumina dentro de nós. E que
pede por essa mudança, pede por essa iniciativa, pede que a gente não tenha medo. Porque se a gente ficar assim, atados, paralisados, né, a coisa pode ganhar uma proporção não muito agradável, entende? Então assim, muda, faz alguma coisa para mudar antes que a coisa desgringole, sabe? Então é isso que vem aqui para vocês e me mostra que certas coisas precisavam realmente serem desconstruídas, padrões de pensamentos, aqui muito voltado para essa questão do padrão no nível de pensamento, principalmente quando nós estamos vibrando dentro dessa energia de chakra da coroa. Então estamos falando sobre aquele raio que bate naquela coroa. Para quem conhece a configuração tradicional do arcano, então ela bate naquela coroa e muda completamente a visão. Mudam-se os pensamentos que me deixavam de uma forma me sentindo tacanha, me sentindo pequenino, pequenina, diminuta, né? Agora fazem com que eu acredito no meu potencial, eu acredito no poder do divino que está dentro de mim. Inclusive, gente, é um mantra que você pode sim unir, tá? Todos estes mantras que eu vou passando para vocês, você pode unir e fazer um mantra só. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, o sucesso é o meu destino, eu acredito no poder de Deus, eu acredito no poder do divino que está em mim, tá bom, meus queridos? Então aqui o que vem para vocês nada mais é, e novamente uma energia espiritual aqui, nada mais é do que uma confirmação daquilo que eu falei que existia uma energia espiritual também acontecendo. E a conexão com a sua essência, você se vendo da forma como você verdadeiramente é, a sua essência, que está muito aquém de rótulos, que está muito aquém de dogmas, que está muito aquém de os rótulos que a nossa sociedade vai colocando, né? Então assim, quem nós somos, se você tirar, por exemplo, por exemplo, o rótulo de taróloga, né, por exemplo, e quem sou eu sem a minha profissão, né? Quem sou eu sem a minha profissão? Entende? Quem é Anne Marques? Sem os rótulos, sem os títulos, sem as faculdades que eu tenho, sem as formações que eu tenho, quem sou eu? O que sobra quando eu tiro todo esse invólucro? O que sobra? Entende? Então é sobre isso. É sobre romper com toda essa carcaça, com todo esse arcabouço que nós vamos construindo ao longo das nossas vidas e olhar para quem você verdadeiramente é. E aí você fala, ok, eu estou vivendo o que a minha essência pulsa? Ou eu estou tão engessado dentro de uma perspectiva que às vezes a gente mesmo constrói, ou a sociedade impõe, e a gente acredita que tem que ser aquilo, que tem que fluir mediante aquele rótulo, né? Entende? Então é sobre essa fragmentação e sobre o surgimento da sua luz. E aí, quando se rompem, né, quando essa casca, imagina o ovo, eu adoro esse exemplo do ovo, né, porque você se conecta com a essência daquilo. Então você quer comer uma omelete, você precisa quebrar. E vai fazer lambança. E vai ficar aquela casca lá, né? E aí faz sujeira. Mas você depois vai ter uma omelete. Então é sobre aquela energia destrutiva que precisa movimentar, que precisa romper, que precisa cortar com certos laços, com certas crenças, com certos pensamentos, né? Precisa cortar para que então você possa construir uma nova vida, construir um novo alicerce, construir este objetivo que foi sonhado. E aqui me mostra verdadeiramente esta construção.
esta conquista. Essa carta para mim confirma sim essa conquista, este sucesso, esta vitória, este momento muito auspicioso para vocês, que é sobre a nossa maior vitória, né? A vitória sobre nós mesmos. Essa é a maior vitória que a gente pode ter na vida. E aqui me mostra a consequência disso. Veja como tudo funciona numa consequência. As cartas, de forma belíssima, vão mostrando isso. Quando a gente conquista a si próprio, a vida se descortina e floresce sobre formas suaves. Não precisa ser sofrido, não precisa ser uma transformação. Ai, que lindo, gente, as cartas se conectam aqui. Olha, gente, que é isso? Eu falo para vocês que é uma coisa. Olha, o galho aqui, seco, esturricado, aqui começa a nascer um monte de folhinha. Então, assim, nós temos duas opções, né? Nós temos aquela opção de esperar que às vezes, aquela coisa já tá craquelando e aí vem abaixo de vez, ou a gente pode transformar antes. E pode ser, sim, sobre uma transformação suave, sobre uma transformação gostosa, tranquila, e a gente no controle o tempo todo, né? Promovendo essas modificações. Então essa carta mostra sobre esse momento de conquista, motivos para vocês estarem celebrando, num primeiro momento se celebrando. Esse ano fala muito sobre isso, sobre essa energia do autoconhecimento, né, do autocuidado, que vem através do autoestudo, do autoconhecimento, né. Recentemente eu aboli essa palavra, né, mas ainda está um pouco no meu... na minha formatação, né, eu preciso desprogramar. Eu mudei, né, gente, eu mudei essa frase, agora eu estou trabalhando com a palavra autoestudo, porque o autoconhecimento ficou muito, não sei, caiu num significado que eu não aprecio muito, não valorizo, então eu coloquei agora até aquela frase célebre que eu falo para vocês, sem o auto nananã, né, que eu não vou repetir, não há o autodesenvolvimento, agora eu mudei. É sem o autoestudo, não existe o autodesenvolvimento. E isso aqui é autoestudo, né? É sobre perceber o que tem que mudar. E a gente é chamado, né? Vem aquele raio, vem aquele insight, vem aquele estado de iluminação. E você fala, nossa, é isso que eu tenho que fazer. É isso, é essa atitude, é essa ação, é esse movimento que vai me permitir construir um destino muito bem sucedido, que vai me permitir virar a engrenagem, fazer a engrenagem da minha vida girar. Veja como Shakespeare falava, o destino não está nas estrelas, o destino está nas nossas mãos. E aqui são vocês, celebrando este momento, celebrando esta construção super favorável para vocês, falando sobre construir algo. Nós estamos no mês 4, eis que vem essa carta, e falando também sobre, por exemplo, a edificação de projetos bem consolidados, numa base bem bacana, bem estruturada, algo que foi estudado, algo que foi, né, pensado de uma forma bem bacana, bem iluminada, bem discernida. Falando também sobre, de repente, você criar um negócio e você ter a possibilidade de comprar uma casa ou de alugar um lugar, ampliar isso. Tá super favorável também essas energias para vocês. Tá bom, meus queridos? Vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Aquário. Gratidão, meus queridos, por todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão, meus queridos, por toda essa energia linda que vocês emanam na minha direção. Estejam certos que chega aqui sim como um forte abraço de luz, e é por isso que eu abençoo a cada um de vocês e desejo do fundo do meu coração que toda essa energia maravilhosa que vocês emanam na minha direção possa voltar para vocês sob a forma de bênçãos douradas, iluminadas, tá bom, meus queridos? Estendidas a cada um de vocês e aos seus também. Sejam todos infinitamente abençoados.
com as infinitas bênçãos da luz crística de ouro, agora e por todo sempre. E assim é. Gratidão, gratidão, gratidão. E vamos lá. O que mais? Quais são as energias, quais são as geometrias para os queridos regidos sob o signo de Aquário estarem trabalhando? Olha o que veio aqui. Oh. Olha que interessante, o divino masculino. Esse deck, ele traz, eu vou deixar aqui, eu vou tirar aqui uma. Esse deck, ele traz o divino masculino e traz o divino feminino. São as energias que compõem, né? Yin e Yang. Energia do divino masculino, sagrado masculino, energia Yang. Energia do divino feminino, energia Yin. Tá bom, meus queridos? Divina Mãe Criadora, Divino Pai Criador, Deus em mim, tá? Eu vou ler para vocês exatamente nessa ordem que veio aqui. Nós temos um número mestre, olha, número 22 aqui para vocês. Gente, todos os decks, tá, que eu estou utilizando nesta leitura para vocês, tem aqui na descrição do vídeo, ali quando aparece o número de visualizações, tem uma palavrinha mais. Clica ali, vai descer toda a descrição do vídeo. Tá? Ali nessa descrição tem muitas informações importantes para vocês estarem lendo, tá? Tem as minhas outras mídias também para vocês estarem me acompanhando e tem os links e eu deixo também livros para vocês que são pertinentes ao assunto aqui abordado, aos assuntos abordados aqui na vossa leitura, então vocês podem estar dando uma olhadinha nos livros e nos decks. E para você conhecer a minha coleção completa, que era algo que vocês já sempre me pediam, Anne, qual o nome do deck, qual o nome, tem muita coisa, eu tenho um material muito legal, então eu estou compartilhando com vocês, tá? Onde eu comprei, onde vocês podem adquirir, e é no meu site, lá tem minha coleção completa, www.equinociotarot.com.br. Aparece aqui no rodapé do vídeo para vocês e tem o link na descrição também. Guardem este site com vocês, tá bom, meus queridos? Porque neste site sempre vão haver novas atualizações, novas informações e é muito legal porque você também fica sabendo sempre sobre as últimas novidades postadas. Então é uma outra forma também de você ficar sabendo, tá? Das atualizações, não só dos decks, dos livros, mas também sobre os vídeos, as leituras de vocês, tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Essa carta traz a energia do número 5, olha que lindo isso. Aqui também vem essa frequência para vocês da gente o tamanho da vontade, sabe? Qual é o tamanho da vontade de querer construir algo, de querer seguir na direção daquele objetivo e fazer com que aquele objetivo seja alcançado, mesmo mediante o cansaço, mesmo quando às vezes a saúde às vezes parece que fica capenga, mesmo quando parece que dá tudo errado, quando falta dinheiro, quando parece que a nuvem cai na nossa cabeça, cai aquela tempestade, cai aquele raio. Qual é o tamanho da vontade que a gente tem que ter para conseguirmos transcender as barreiras, as limitações externas e internas, como eu falei, de vencer a nós mesmos, entende? Esse é exatamente isso que movimenta vocês, que impele vocês, né? É exatamente isso, o tamanho da vontade. A vontade é a maior força que existe, é maior até do que a força dos átomos, como já dizia Albert Einstein. Então essa carta traz a energia do número 32, número 5, e ela fala sobre o Merkabah. E ela diz assim, gente, o triângulo, hein? Misericórdia, aqui são um para cima e um para baixo, né? Mas olha, o que eu tinha falado no início da leitura, tá? A frequência de Merkabah apoia a nossa habilidade de usar a nossa consciência para atravessar as outras camadas da realidade e das dimensões. É muito legal falar sobre isso com vocês.
Ativa o nosso acesso ao akáshico, assim como também misturando, incorporando a totalidade das nossas experiências para o nosso presente, para que assim possa servir, né, a um propósito maior. Que tal? É ou não é aquilo que eu falei sobre um propósito maior? Lembrando que se é algo que você faz apenas por você, você também está contribuindo para o mundo. Porque uma pessoa que muda a sua consciência, que se permite romper com as barreiras limitantes do ego ou de pensamentos retrógrados, também igualmente limitantes, está iluminando sim o mundo. Porque a frequência que você pulsa não é uma frequência de medo. A frequência que você pulsa é uma frequência de fé, é uma frequência de gratidão. Essa frequência opera milagres nas nossas vidas. É por isso que eu estou trabalhando este mantra com vocês. Não é simplesmente repetir palavras. É sobre ir além. É sobre ser mais. Dentro do que a gente pode, dentro do que nós temos agora neste exato momento. Quando eu falo, eu celebro as minhas conquistas, eu estou dizendo intrinsecamente, eu celebro as minhas conquistas de ontem, de hoje e do amanhã. Perceba o ad infinitum. Tá bom, meus queridos? Então essa carta ela vem exatamente com vários significados. Energia do número 5 que está no ano de no nosso ano de 2025, né? A energia do número 5, temos também essa questão das dimensões das camadas, com toda certeza, principalmente quando nós falamos de consciência e mente, isso também tem a ver, né? A conexão com o akáshico, ou seja, a informação que contém nesta rede que nos conecta, ou seja, o fato de nós termos os insights, que às vezes a gente não sabe de onde está vindo, nós estamos acessando, e principalmente quando nós estamos em momentos de paz, não de conflito, porque partindo de um ponto de conflito, de um ponto de desespero, não se acessa nada, não se cria nada, não prospera nada, tá bom, meus queridos? E aqui, exatamente, a questão do propósito mais elevado. Perfeito. E aí, falando sobre o propósito, vem essa energia da fertilidade. Olha só que lindo, 27, número 9, novamente. Ela diz assim, essa carta é linda, ela diz assim: a frequência da fertilidade nos convida a estarmos mais abertos. Olha, gente, misericórdia. E a carta se combina aqui, né? Mais corajosos, é exatamente o que essa carta fala. Né? Mais criativos. Como é que uma pessoa vai ser criativa? Você pode não saber nada de tarô, mas olha para uma carta dessa, a pessoa tá assim, toda amarrada, aí você fala, mais criativo. Uma pessoa dessa tem criatividade? Zero criatividade. Uma pessoa dessa tem coragem? Não tem. Uma pessoa dessa tem mais alegria? Não tem. Não tem. Tá parada, virou uma estátua, né? Paralisou, pum, congelou, petrificou, né? Então é isso. Né? Esse é o movimento, esse é o insight. Para que eu vou ver tudo se ruir, né? Cair em ruínas ao meu redor, se eu posso mudar agora, neste exato momento, como já dizia Jiddu Krishnamurti. Então, ser essa fertilidade, muitas vezes a gente pensa em fertilidade só com uma determinada conotação, né? Não é só sobre isso, é sobre sermos férteis, de expandir do que queremos ver florescer nas nossas vidas. Né? Então ativa o nosso potencial de algo muito lindo, crescer. Ai que lindo, a gente é perfeito com a vossa leitura. Da nossa consciência, olha isso, não é da mente, é da consciência, para uma maior e nova expressão de nós mesmos. Lindo, é perfeito. E aí é aquilo que eu falei, eu vejo você. Vocês sabem que nada é por acaso, né, gente? De novo, as sincronicidades, eu falo que quando começa a leitura é do início ao fim. Isso fica reverberando em mim, eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu termino a leitura, eu tô, isso fica reverberando. E não pensem que não ecoa no sentido de eu refletir sobre a minha vida, com toda certeza, com toda certeza.
né? Eu não me ponho num patamar inalcançável, sabe? Só porque eu tô fazendo a leitura, de forma alguma. Eu sou vocês e vocês são eu, né? Nós somos um, nesse sentido, né? Então, quando eu falei sobre o Avatar, justamente o oráculo que eu vou tirar para vocês, a mensagem final é exatamente baseado nos lemurianos. E o filme Avatar, ele foi totalmente baseado no povo da Lemúria, tá bom? E é exatamente o deck, o último deck que eu vou tirar a mensagem com vocês, para vocês e com vocês. Tá bom, meus queridos? Vamos lá. Então, deixa eu ler para vocês essa mensagem aqui do divino masculino. Aquela hora da lambança, né, gente? Aquela hora que eu preciso arrumar porque me dá uma coisa. Elas têm uma vida, né? Então eu trato com muito amor, com muito carinho, sabe? Vamos lá. As minhas queridas cartas. O divino masculino número 22, tá? Depois procurem no Google sobre este número, tá? Digita lá no Google, entra no site, digita o site para você visitar o site se você ainda não conhece. E aí depois já aproveita, faz uma busca sobre o número 22, tá? Que é um número mestre e tem muito a ver com a energia de vocês, tá? Eu vou falar só um pouquinho aqui. É um número que fala de pessoas mestres da sua vida, mestras do seu próprio destino, criadoras da sua realidade, tá bom? Olha só que lindo. A frequência do divino masculino apoia a nossa força dirigida, o nosso lado mais ativo, é a energia Yang, tá? Permitindo-nos expressar, enquanto nos ajuda a trazer, olha o que está escrito aqui, eu não estou inventando, nos ajuda a trazer os nossos sonhos e ideias para a forma, ou seja, materializar com doçura e com sabedoria. Entende? Então é sobre a força, é sobre a coragem de muitas vezes romper com nós mesmos. Às vezes somos nós o maior desafio, às vezes não. A leitura é geral aqui, tá bom, meus queridos? E sempre acolha aquilo que ressoa, aquilo que não ressoa você deixa aí, você é livre. E é o que eu mais quero, que vocês sejam livres, entende? Não fiquem dependendo, né, de previsões, né? Não fiquem dependendo disso, né? Dependam do seu próprio discernimento, do seu livre-arbítrio de criar na tela da sua vida o desenho, a forma, o livro, a história que você deseja para você. Você é protagonista da sua história e não mero coadjuvante, tá bom? Então, assim, essa carta fala sobre essa força, sobre essa coragem. E as cartas se conectam aqui nas cores, né, gente? Coisa mais linda. Tá? De transformar os sonhos, o imaginário, em realidade. E aqui, aquilo que eu falei, de transcendendo. Qual é o tamanho da força? Essa carta falou sobre isso, né? Qual é o tamanho da força que nós temos que ter? Vencendo todos os entraves que nós vamos ter na jornada das nossas vidas. Mas que no fim, nós erguemos esta tocha de luz, de energia, de amor. Que lindo! Vamos lá. Eu vou tirar uma mensagem para vocês com este deck que traz códigos de luz. E aí já vou falar para vocês sobre a energia dos chakras. Essa é a parte prática da nossa leitura, tá bom? A parte onde vocês podem potencializar as energias, que aqui estão para vocês, tá? Então vamos lá. Quais são os códigos de luz para os queridos regidos sob o signo de Aquário estarem trabalhando, estarem ativando neste momento das vossas vidas? Aquário, o que mais eles precisam saber? Olha só, aqui veio uma parte prática, eu vou pegar 3 cartas. Olha só que interessante.
vou tirar já para vocês uma mensagem final. Deixa eu puxar assim. Uma mensagem final. Esse é o deck que eu falei dos nossos irmãos lemurianos, tá? Nossos irmãos das estrelas. Quais são os recados para os queridos regidos sob o signo de Aquário, neste momento das vossas vidas de vitória, do destino ser um destino de vitória, a rota das vossas vidas, a jornada aqui, gente, também. É claro que existe a conquista do objetivo e toda a satisfação que advém disso, mas também é muito sobre o caminho, sabe? Toda a jornada, toda a caminhada também é de sucesso, sabe? A satisfação pessoal e a satisfação também da descoberta de si próprio, de si própria, sabe? É isso que me vem aqui também para vocês. A construção de um novo eu, de uma nova percepção. Na verdade, o eu já está lá, né? A questão é que às vezes nós vamos criando camadas, né? Os rótulos que a gente vai... por conta dessa vivência num mundo de maia, num mundo de ilusão, que parece ser muito real, a gente vai se identificando e vai se aprisionando dentro destes rótulos. E aí, quando, às vezes, algum rótulo acaba, por exemplo, né? Por exemplo, uma profissão que você ficou mais de 30 anos, então você só se via naquilo. E aí, quando acaba, você fala, meu Deus, quem sou eu? Porque parece que, né? Parece que tudo seu era o trabalho, mas você não é o trabalho, entende? Então, assim, o eu, ele já é. O que a gente precisa fazer ao longo da caminhada das nossas vidas é descobrir isso e voltar, né? Para o lugar, para nossa casa querida, nosso lugar nas estrelas. Tá bom, meus queridos? Vamos lá. Então, nós já somos, né? Então, não é sobre despertar um novo eu. O eu já tá lá. Tá bom, meus queridos? Vamos lá. Uma mensagem, que lindo, dos nossos irmãos lemurianos. Olha, vieram várias práticas para vocês. Eu gostei bastante, hein? Vamos lá. Então aqui, gente, nós temos, falar rapidinho sobre a energia dos chakras para vocês estarem ativando. Nós temos aqui uma energia de plexo solar, guardem essas cores, tá? Plexo solar, Manipura chakra, amarelo ou dourado. Temos Anahata chakra, chakra cardíaco, verde, esmeralda e rosa. Temos aqui também uma energia de Agnya chakra, terceiro olho, ponto entre as sobrancelhas, azul anil. E temos também uma energia de Sahasrara chakra, o chakra da coroa, violeta ou lilás, roxo, tá? Violeta ou lilás. Então são todas essas cores para vocês, amarelo ou dourado, né? E dourado, verde e rosa, azul, anil e lilás, roxo nesses tons, tá? E aí como que você pode trabalhar com estes chakras? Trabalhando com essas cores, tá? Nas suas roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas que estejam perto de você. Então, por exemplo, flores nessas cores, cristais sempre, gente, sempre em contato com a sua pele para potencializar a energia que está trabalhando em você, tá? Não é no ambiente, é em você, tá bom, meus queridos? E você também pode estar incluindo essas cores nos alimentos. Então, por exemplo, a pitaia, que é rosa, né? A banana, que é amarelo, o que mais que a gente pode colocar? As folhas todas, tá? Blueberry, framboesa, amora, para trabalhar nesses tons mais do roxo. A berinjela também é uma que dá pra gente colocar dentro do roxo, um alimento super sutil, maravilhoso para se trabalhar com chakra da coroa, tá bom? E aí vocês podem incluir e procurando os alimentos que vibrem
dentro destes tons, abacaxi, por exemplo, no amarelo, tá? E ir utilizando para potencializar essas energias, tá? Lembrando que a própria leitura nós já estamos ativando, mas se você quer ainda mais entrar na frequência, então eu super recomendo que você potencialize fazendo os mantras que eu transmiti aqui para vocês, tá? E utilizando estas cores, tá bom? Então vamos lá. Aqui tem várias práticas para vocês, hein? Veio bem forte isso. Uma energia do número 24, novamente o número 6, que foi a energia central da vossa leitura. Essa carta ela fala sobre defumações, sobre incenso, e ela fala sobre as bênçãos que vêm através dessa fumaça sagrada, ar, fonte divina e de vida, como os nossos irmãos das estrelas já nos trouxeram. Então ela fala para você aqui utilizar um incenso, aqui são vários incensos, tá? Incensos feitos de madeira, como por exemplo palo santo, de resinas ou de ervas, como por exemplo quando você usa o alecrim seco, tá? E aí você pode utilizar o alecrim como também uma forma de incenso natural. A única coisa é que ele apaga mais rápido, tá bom, meus queridos? Então você pode utilizar, claro, se você puder, de uma forma segura, sempre, usando aqui o bom senso. Mas isso é muito bom. Por quê? Porque isso ajuda a limpar as vibrações, ajuda a limpar o ambiente, como por exemplo, para trazer mais criatividade, para polarizar mais o ambiente de forma positiva, para transmutar as energias negativas, né? Super, muito, muito, muito bom. Recomendo aqui para vocês, tá bom? E aí você pode utilizar o aroma que você mais desejar. O que você pode fazer é fazer o link com as cores. Então, por exemplo, o alecrim verde. Ok, verde está na minha lista, então vou utilizar. Entende? Aí você pode fazer esse link com as cores que eu passei para vocês. Essa carta também, olha gente, é a energia do número 5 e vai falar sobre a frequência do templo do nosso traje terráqueo espacial. Então, muito interessante porque ela fala, considere os alimentos que você está nutrindo o seu corpo. Então, por exemplo, nós temos é como se fosse um carro. Você está alimentando com que combustível? Entende? Então, às vezes, quando a gente está numa situação que a gente precisa ter essa energia, que a gente precisa dessa disposição, que a gente precisa se libertar de certos condicionamentos, às vezes, ou por nós, ou às vezes que vem de fora, que às vezes pode ser que venha de fora, né? O que você faz? Vamos trabalhar com alimentos que acendam o nosso sol, que façam com que a nossa luz interior, por exemplo, uma mandioquinha, maravilhoso para trabalhar plexo solar, batata baroa, né? Ou, tem nomes diferentes, né? Dependendo da região do nosso Brasilzão. Aqui onde eu estou é mandioquinha, mas eu sei que tem lugar que é chamado de batata baroa. Delícia de qualquer jeito, né, gente? Então, assim, um super alimento para você ingerir. Banana, fantástico, né? É um super alimento. Só eles sozinhos são perfeitos, né? Então, assim, por exemplo, consumir alimentos de cor amarela, tá? Fazer sua luz brilhar, fazer esse sol acender. Tá? Então, assim, a defumação, o incenso, os alimentos que você está consumindo. Aqui também muito legal a questão da berinjela que eu falei, tá? São práticas, gente, é o momento da leitura em que a gente se conecta, alinhava essas energias para que você possa não ficar só na parte de, ok, isso é favorável, mas como que você pode potencializar isso, entende? Então eu trago esses elementos para que isso fique mais forte, amplie para você, tá? E aqui fala daquela faxina. Olha que interessante, né? Uma energia de base. Como é que a gente pode, energia do número 40, como é que a gente pode construir uma nova base se existem coisas que precisam ir? Se existem coisas que precisam ser destruídas dentro de nós e fora de nós, ok? Então, assim, alicerçar em cima de uma base que já está toda rachada, toda se desfazendo, com certeza o que a gente vai alicerçar não vai ser bom, vai dar ruim. Então o que eu vejo aqui para vocês é essa renovação, essa carta ela vem falando sobre isso. Objetos mantêm energias, deixe ir aqueles que não servem mais, aqueles que estão com uma energia ruim. E aí vem a maravilha
né, do Feng Shui, trabalhando em cima dessa frequência. Então, se você tem coisas dentro da sua casa que estão obsoletas, que não estão funcionando bem, que estão quebradas, que, enfim, observe, olhe, veja e se você puder, arrume, se não der para arrumar, tchau. Né? Despreze, doe, se tiver em bom uso, não tem mais funcionabilidade para você, doe. Não fique com essas coisas empacando a energia. As coisas retêm energia. É muito interessante isso, tá? Isso ajuda realmente a gente a destravar. Principalmente quando a gente está falando de prosperidade, tá? Essa carta, ela traz uma energia super gostosa, que é essa leveza que eu tô vendo aqui para vocês. Ela fala, confie na sua inocência. Confie naquela sua porção, sabe? Que tá livre exatamente dos rótulos. A gente lembra disso, né? Quando a gente era mais pequenino, que a gente não tinha tempo ruim, era chuva, a gente estava brincando, era frio, a gente estava brincando, não tinha medo de ficar doente, não tinha nada disso, né? A gente era feliz, com pouco, com muito, a gente era feliz. Era banho de mangueira, a gente estava feliz. Era banho para quem meu avô tinha uma casa com um quintalzão, então tinha um tanque, um tanque grande. Meu Deus, que a gente entrava naquele tanque, era uma alegria aquilo, imagina, tomar banho no tanque. E era uma festa, porque simplesmente a gente estava ali naquela alegria daquele momento, juntos, os primos todos juntos, brincando, uma delícia, entende? Então assim, sabe, não tinha a preocupação o que vai ser depois, como é que vai ser, como que vai ser, não. Aí começava a chover, tá tudo certo. Fazia calor, também tá tudo certo. Entende? É sobre a gente resgatar essa porção que às vezes os rótulos que a gente vai colocando vão abafando essas porções luz de nós. Então é sobre rir de você, sabe? Se permita rir de você. É gostoso, ajuda, alivia e faz com que a gente resgate porções nossas que às vezes ficaram esquecidas. Tá bom, meus queridos? A gente tem que levar com a gente sempre as coisas que são boas. Não deixar isso se apagar, essa chama morrer, tá? E ela fala, confie na sua inocência, essa mensagem dos nossos irmãos lemurianos. Aqui, gente, energia do número 9. Olha que lindo para vocês, né? E é sobre essa energia de agradecer por tudo que se tem. O mantra que a gente fez, né? Agradecer por tudo que se tem. Tudo, absolutamente tudo. Aqui, gente, vem mais duas práticas, eu vou ler as duas cartas juntas para vocês. Então perceba que vieram 5 práticas, eu nunca vi isso numa leitura. Tantas práticas sendo trazidas para vocês, tá? Então realmente é um momento de uma reviravolta muito positiva. E se você se conecta com a energia da leitura e faz tudo isso, nossa, potencializa que é uma beleza. Tá? E aí é sucesso na certa. Vamos lá, meus queridos. Aqui a gente tem a energia do número 12, olha só que lindo. Se conectando com uma energia de fertilidade, energia do número 3. E aqui a energia da nossa Mãe Terra, número 14. Voltamos para a energia do número 5, Merkaba. Tá? E uma energia espiritual também. Então aqui nós temos a frequência da Mãe Terra. Eu falei sobre os alimentos. Tá? Então aqui vem sobre essa nutrição, nutra-se de coisas boas neste momento, nutra-se de alimentos que são provenientes da nossa Mãe Terra. Como eu costumo brincar de alimentos feitos por Deus. Por exemplo, a mandioquinha é feita por Deus, ok? A escarola é feita por Deus. Né? É outra também que muda o nome, né? Aqui a escarola tem chicória, é a mesma. Então, também é feita por Deus. Tá? Então, assim, nutra-se por alimentos que vêm da terra. Tá? Isso vai ajudar. E também a sua conexão. Aqui, olha, elemento água. Conexão com a terra. Diversas formas. Respirar um ar fresco para arejar os pensamentos. Caminhar em meio ao ar livre. Se você tiver a possibilidade de caminhar em meio a um parque, algo que tenha flores, ou de repente próximo a um riacho, um lago, um mar, que seja próximo à água. Aqui, qualquer forma de conexão, essa carta é demais, qualquer forma de conexão com a nossa Mãe Terra.
tá? Você pode estar buscando isso super vai te ajudar neste momento. E aqui, gente, para a gente finalizar a conexão com a água, fonte divina e de vida. Então, veio o ar, veio a terra e veio a água para vocês, tá? Fantástico isso, é uma cura total aqui, tá? Então se conecte com a água e faça como os nossos irmãos das estrelas nos ensinaram, né? Que eles, deixa eu colocar assim, eles ensinam da seguinte forma, você fala assim, água, fonte, ou pode ser para o ar também, fonte divina e de vida, vinde a mim, sabes o respeito que tenho por ti, limpe, purifique, energize, revitalize todo o meu ser. E aí você faz a sua forma de comunicação que vem do seu coração. Tá bom, meus queridos? Você pode também deixar um copinho para você sorver essa água, tá bom? Você pode deixar ali o copinho de manhã, e aí você já faz os mantras e toma essa água, tá? Agradecendo, pedindo para essa água te purificar. Perfeito. Tá bom, meus queridos? Aquário, que leitura mais linda! Eu espero que possa chegar no seu coração como um sopro suave, trazendo luz, amor e esperança, meus queridos. Aquário, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber os avisos sobre os vídeos novos postados e deixo o meu convite para você acessar o nosso site www.equinociotarot.com.br. Eu vejo você também lá no nosso site. E, Aquário, guarde essas palavras dentro do seu coração e nunca, nunca, nunca se esqueça de celebrar sempre a sua vida, celebrar sempre as suas conquistas. O destino é certo, é vitória, é sucesso, sim, meus queridos. Yes! E assim é. Eu espero que esta mensagem possa super inspirar você, Aquário. Eu sou Anne Marques e desejo para você, Aquário, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, Aquário. Até breve! Tchau, tchau!